O Oriente Médio tem petróleo e a China tem metais de terras raras, disse Deng Xiaoping durante uma visita à Mongólia Interior há 32 anos, quando ninguém sonhava com iPhones ou com a produção de milhões de veículos elétricos. A visão de Deng, não pela primeira vez, tornou-se real e deu a seus sucessores uma poderosa ferramenta de influência. Hoje, a China controla mais de 90% do refino global de terras raras, um grupo de 17 metais com nomes que parecem saídos de um livro de alquimia: neodímio, disprósio, térbio, samário. Esses elementos discretos são a chave para o domínio tecnológico global. É por isso que, quando Donald Trump declarou guerra comercial à China, Xi Jinping sacou sua arma mais poderosa: o controle sobre esses minerais. O embargo chinês seria suficiente para deixar as Forças Armadas Americanas sem minerais cruciais para a produção de caças F-35, drones Predator, bombas inteligentes JDAM ou mísseis Tomahawk. A arma econômica da China provou ser mais perigosa que mísseis balísticos. Mas a história nos ensina que a vantagem tecnológica não dura para sempre. Há apenas 20 anos, os Estados Unidos eram o maior importador de petróleo do mundo, dependente dos países do Golfo Pérsico. Graças à Revolução do Xisto, tornaram-se o maior produtor. O mesmo se repetirá com as terras raras? Desde depósitos em Wyoming, que prometem suplantar os recursos chineses, passando por cinzas de carvão no Alabama, até o refino de resíduos de mineração em New Hampshire. O progresso tecnológico dá aos americanos esperança de mudar o jogo. Adicione a isso acordos estratégicos com a Ucrânia e a República Democrática do Congo, ou o desejo de assumir o controle da Groenlândia. A contraofensiva americana está ganhando impulso. Não estão em jogo apenas trilhões de dólares. É uma batalha pelas cadeias de suprimentos globais, pela independência tecnológica e, em última análise, por quem governará o mundo no século XXI. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Recentemente, discutimos o tema dos minerais críticos de uma perspectiva mais geral e os principais atores. Se você não viu o vídeo, ele serve como uma boa introdução a este episódio. Agora, veremos como a questão dos minerais críticos e elementos de terras raras determina os movimentos das grandes potências e como uma delas está tentando se libertar do cerco de seu adversário. Tudo isso enquanto a história nos apresenta analogias interessantes. Abre aspas. Estamos buscando um acordo com a Ucrânia, onde eles vão garantir o que estamos dando a eles com suas terras raras e outras coisas. Fecha aspas. Explicou Donald Trump em uma coletiva de imprensa no Salão Oval no início de fevereiro de 2025. O presidente dos Estados Unidos alcançou esses objetivos em 1º de maio de 2025, quando ambos os países estabeleceram um fundo de investimento conjunto, cujas tarefas incluem gerenciar a exploração de 57 depósitos de matérias-primas valiosas, incluindo terras raras na Ucrânia. A questão foi abordada em uma postagem que o presidente dos Estados Unidos fez em sua plataforma de mídia social no final de dezembro de 2024. Trump anunciou, abre aspas, para fins de segurança nacional e liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos da América sentem que a posse e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta, fecha aspas. Não era segredo para ninguém que, além da localização estratégica da Groenlândia na entrada do Oceano Ártico, igualmente importantes são os depósitos minerais, incluindo elementos de terras raras, comumente conhecidos como metais de terras raras ou simplesmente terras raras. Porém, entre o desejo de controlar e o início da exploração de recursos tão importantes, anos devem se passar. Enquanto isso, os eventos estão se acelerando literalmente semana a semana. E isso se deveu a Donald Trump. Desde o início de seu mandato na Casa Branca, o novo presidente anunciou que 2 de abril de 2025 seria o Dia da Libertação da América. Com isso, ele quis dizer libertar a América da opressão econômica de países que obtêm enormes benefícios do comércio com os Estados Unidos, graças à manutenção de uma balança comercial positiva. Isso se aplicava a praticamente todo o mundo, mas particularmente à China.
Ao vender seus produtos para os americanos, a China alcançou um superávit comercial de 295 bilhões de dólares em 2024, beneficiando-se continuamente da globalização e assumindo dos Estados Unidos o papel de fábrica do mundo. Como resultado, o Reino do Meio cresceu ao longo de um quarto de século e se tornou o principal concorrente dos Estados Unidos, ganhando vantagem em sucessivos movimentos. É por isso que Trump decidiu atingi-los com mais força. Trump suspendeu as tarifas introduzidas por 90 dias para todos os países, mas não o fez para a China, contra a qual as tarifas cresceram ainda mais, para o nível astronômico de 145%, ao que Pequim respondeu simetricamente. No entanto, a China deu a última palavra, com os elementos de terras raras. Após apenas 2 dias, as autoridades chinesas pararam de responder à escalada tarifária com meras tarifas, movendo o jogo para um novo campo, onde Pequim detém todas as cartas mais fortes. Em um anúncio em 4 de abril, o Ministério do Comércio da China informou sobre a imposição de controles rigorosos de exportação sobre 7 elementos de terras raras e ímãs de neodímio, que são necessários em produtos das indústrias de defesa, de energia e automotiva. Pequim anunciou a implementação dos controles como parte de um pacote mais amplo de tarifas e restrições para empresas em resposta à decisão de Trump, informou a Reuters. O que a China fez foi um aviso muito claro de que, se quisessem, poderiam infligir golpes muito dolorosos aos Estados Unidos. Da mesma forma, a outros países ocidentais que se aliassem a Washington. O sistema de controle de exportação introduzido dizia respeito, como já mencionado, a 7 dos 17 elementos de terras raras: samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. Toda empresa que fizesse compras na China era forçada a solicitar uma licença especial de exportação emitida pelo Ministério do Comércio da China. Isso significa interrupções nos suprimentos até que o sistema de licenciamento seja implementado. Além disso, os chineses colocaram 16 empresas americanas dos setores de defesa e aviação em uma lista de controle, tornando a emissão de licenças altamente questionável. E todos os outros importadores não se sentem seguros, porque ser colocado na lista de controle e, subsequentemente, ser cortado das licenças é totalmente discricionário. Isso é decidido exclusivamente pelo Ministério Chinês, cumprindo ordens do presidente Xi. A China pode usar essa nova ferramenta se quiser forçar um país a se aliar à China e se opor aos Estados Unidos. Quão eficaz isso pode ser é ilustrado por vários fatores. A China atualmente domina a extração global de elementos de terras raras e se tornou monopolista no que diz respeito ao seu refino, o processo de separá-los de outros minerais. Além disso, possuir refinarias provou ser ainda mais importante do que controlar os depósitos, semelhante ao petróleo. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o Reino do Meio atualmente extrai cerca de 61% dos elementos de terras raras do mundo de seu território, mas refina e processa até 92%, cimentando assim seu monopólio. Enquanto isso, entre 2020 e 2023, os Estados Unidos importaram 70% de todos os elementos de terras raras da China. Os outros fornecedores dos Estados Unidos são Malásia, Japão e Estônia. Porém, suas capacidades de exportação, por várias razões, não se tornarão muito maiores e não substituirão o Reino do Meio neste campo. A situação é a mesma com os depósitos atualmente explorados nos Estados Unidos. Apenas uma mina, Mountain Pass, na Califórnia, está ativa. Os americanos podem contar com apenas 20% de suas necessidades de elementos de terras raras. E isso é resumido pelo think tank em Washington, Center for Strategic and International Studies, CSIS, que monitora questões de terras raras por meio de seu Programa de Segurança de Minerais Críticos. Sem acesso a esses elementos, a indústria de defesa americana não pode continuar a produção de caças F-35, sistemas de radar, drones Predator, pacotes de orientação para bombas inteligentes JDAM e mísseis Tomahawk. Todos os navios de superfície e submarinos recém-construídos permaneceriam sem instrumentação, efetivamente não tendo poder de combate. Se os Estados Unidos não quiserem perder sua vantagem militar sobre o Reino do Meio,
eles precisam de enormes quantidades de terras raras. Basta dizer que um único F-35 contém mais de 400 quilos deles. Eles também são essenciais para outros setores da economia. As propriedades únicas dos elementos de terras raras, principalmente magnéticas, eletroquímicas e luminescentes, tornam-nos indispensáveis em dispositivos sem os quais a sociedade moderna não funcionaria. Európio e térbio são necessários para que lâmpadas LED brilhem. Sem neodímio, os ímãs perdem seu poder, tão essencial para a operação eficiente de motores elétricos e turbinas eólicas. O latânio é agora essencial para baterias dos motores de veículos elétricos. O ítrio tornou-se um elemento onipresente em radares e supercondutores. Gadolínio e térbio são essenciais em sensores, sistemas de sonar e tecnologias avançadas de imagem. O cério é usado em catalisadores. E, para um smartphone funcionar, neodímio, disprósio e gadolínio são necessários, bem como elementos ainda não cobertos pelo sistema de licenciamento da China, neodímio, európio e cério. Mesmo esta lista resumida ilustra o que a indústria de um país isolado dos elementos de terras raras seria incapaz de produzir. A indispensabilidade dos elementos de terras raras tornou os Estados Unidos um dos maiores importadores do mundo. Em termos de tonelagem, apenas países especializados na produção de eletrônicos importam mais. A China, apesar de sua enorme extração doméstica, o Japão e o Vietnã. Se os planos de reindustrialização iniciados pelo governo Joe Biden começarem a produzir efeitos notáveis, então a demanda por elementos de terras raras do outro lado do Atlântico só pode crescer. As previsões do Departamento de Energia dos Estados Unidos indicam que a demanda naquele país por ímãs de neodímio aumentará mais de 4 vezes até 2050. Isso porque praticamente toda a transição energética é baseada neles, com componentes essenciais, incluindo motores elétricos, compressores, turbinas eólicas, etc. Notavelmente, fora do Reino do Meio, apenas 10 empresas em todo o mundo fabricam este produto. Apenas uma nos Estados Unidos, a Novel Magnetics. Deve-se acrescentar que os Estados Unidos não possuem uma única grande refinaria de terras raras capaz de separar elementos do minério extraído em escala massiva. Essa fragilidade foi completamente ignorada em Washington até recentemente. Foi apenas em 2020 que o Departamento de Defesa concedeu à MP Materials a soma de 9,6 milhões de dólares para uma refinaria de terras raras leves em Mountain Pass, Califórnia. Em 2022, adicionou 35 milhões de dólares, financiando uma planta de processamento de elementos de terras raras pesados. Esta será a primeira do gênero nos Estados Unidos, integrando a cadeia de suprimentos de terras raras desde a extração, separação e lixiviação em Mountain Pass até o refino. Isso dará a oportunidade de aumentar a produção de, por exemplo, ímãs de neodímio, cuja exportação as autoridades chinesas colocaram sob o sistema de licenciamento em 4 de abril. No entanto, tudo isso é para o futuro. No presente, Pequim, sabendo suas cartas, informou a Trump que, para receber o consentimento da China para negociações, ele deve primeiro remover todas as tarifas impostas. Assim, o Reino do Meio sinalizou sua sensação de que, na escalada da guerra comercial, terá a vantagem. E o fato de que, graças aos metais de terras raras, é capaz de atingir dolorosamente as indústrias de defesa e aviação americanas, certamente reforça a autoconfiança das autoridades comunistas. Além disso, em um futuro um pouco mais distante, isso pode se traduzir não apenas em vantagem econômica, mas também militar. Abre aspas. Os Estados Unidos já estão em desvantagem quando se trata de fabricar essas tecnologias de defesa. A China está expandindo rapidamente sua produção de munições e adquirindo armas e equipamentos avançados a um ritmo até 6 vezes mais rápido do que os Estados Unidos. Fecha aspas. Alerta Gracelyn Bhaskaran, diretora do CSIS. Abre aspas. Novas proibições de minerais críticos apenas aumentarão a lacuna, permitindo que a China fortaleça suas capacidades militares mais rapidamente que os Estados Unidos. Fecha aspas. Acrescenta Bhaskaran. A vantagem militar do Reino do Meio sobre os Estados Unidos
significaria o fim da hegemonia global americana e abriria campo para a China se expandir, não apenas economicamente, de maneiras que não parariam em Taiwan. Poderia, no limite, trazer à humanidade a Terceira Guerra Mundial, se o atual hegemon e seu adversário decidissem que não valia mais a pena recuar nem o passo de seu curso de colisão, temendo que, se o fizessem, sofreriam derrota. Os metais de terras raras começaram a desempenhar um dos papéis principais neste jogo global. Abre aspas. O Oriente Médio tem petróleo e a China tem metais de terras raras. Fecha aspas. Declarou Deng Xiaoping durante uma visita à Mongólia Interior em 1992. O então líder da China, semelhante às suas reformas econômicas que mudaram o país, provou ser um visionário brilhante. Quando ele proferiu essas palavras, 38% da produção global de elementos de terras raras era da China, 33% dos Estados Unidos, 18% da Austrália e 5% cada da Malásia e da Índia. A maior mina de terras raras do globo naquela época era a já mencionada mina de Mountain Pass, na Califórnia. A demanda dos Estados Unidos por terras raras era totalmente satisfeita por produtores nacionais. 15 anos se passaram, durante os quais o consumo mundial dos 17 minerais quase dobrou, e de repente, o Ocidente percebeu que a China havia concentrado mais de 90% de sua produção global em suas mãos. Em 2011, chegou a ser 97%. Depois disso, o governo chinês também começou a limitar o número de joint ventures sino-estrangeiras que poderiam exportar terras raras. Pequim conseguiu garantir uma posição monopolista porque, por 15 anos, inundou o mercado global com minério de terras barato. Isso eliminou concorrentes e monopolizou toda a cadeia de produção, desde a extração e refino das terras raras até a fabricação de produtos acabados, como ímãs de neodímio. A mina de Mountain Pass, crucial para os Estados Unidos, faliu e foi fechada em 2002. A Casa Branca, após o ataque ao World Trade Center, estava tão ocupada com a guerra ao terrorismo e o Iraque que nem percebeu a real ameaça ao futuro dos Estados Unidos. O sinal de alerta só soou em 2010. Naquela época, um conflito se intensificou entre o Japão e a China sobre as ilhas desabitadas de Senkaku, localizadas no Mar da China Oriental, a 170 quilômetros de Taiwan. Elas eram estratégicas porque em suas proximidades foram descobertos depósitos de petróleo. Em 7 de setembro, um barco de pesca chinês foi detido por navios da guarda costeira japonesa nas ilhas de Senkaku. Seu capitão foi preso. Pequim respondeu com uma série de ameaças e decidiu usar seu trunfo, elementos de terras raras. A China suspendeu a exportação para o Japão, causando pânico em todo o setor automotivo da Terra do Sol Nascente. Nos mercados mundiais, os preços das terras raras dispararam. Tóquio rapidamente devolveu o barco e libertou o prisioneiro. Ao mesmo tempo, o governo japonês começou a implementar um programa destinado a reduzir a dependência desses elementos da China. Consistia em 5 pilares: desenvolver tecnologias nas quais as terras raras se mostraram desnecessárias, encontrar minerais alternativos e mais disponíveis, desenvolver a reciclagem de dispositivos usados, investir na construção de minas de terras raras na Austrália, acumular reservas estratégicas de elementos de terras raras. Este pacote de ações resultou na queda da dependência do Japão das terras raras chinesas de 90% na época do incidente para 60% atualmente. Enquanto isso, os Estados Unidos desperdiçaram uma década que se passou desde o incidente Senkaku. Além da falta de interesse de sucessivos governos, isso se deveu ao endurecimento das regulamentações relativas à proteção ambiental e à mineração. Estas limitaram seriamente os danos ambientais permitidos que poderiam resultar da exploração de terras raras. No caso de minas a céu aberto e do processo de refino, quando enormes quantidades de água são usadas, estes são muito significativos. A necessidade de atender aos padrões tornaram a extração de elementos de terras raras muito mais lucrativa não apenas na China, mas também no Vietnã, Brasil, Índia ou mesmo na Austrália. Embora a extração na mina de Mountain Pass tenha sido reativada com o apoio do Pentágono, todo o empreendimento cambaleou à beira da falência por anos. Portanto,
para reduzir custos, a partir de 2017, toda a produção começou a ser enviada para refino na China. Foi apenas na metade do governo Joe Biden, em 2022, que o Departamento de Energia anunciou $1 bilhão em apoio a projetos destinados a buscar novos depósitos de elementos de terras raras nos Estados Unidos e iniciar sua extração. Logo, outras agências começaram a oferecer seus próprios subsídios para esses fins. Os americanos foram estimulados à ação pela retaliação de Pequim à política tarifária do presidente Biden, que sucessivamente começou a aumentar as tarifas sobre carros elétricos e baterias importados do Reino do Meio. Pequim, em retaliação, restringiu a venda a compradores dos Estados Unidos de materiais necessários para a produção de produtos tarifados, incluindo tungstênio, antimônio, germânio e grafite. O Comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre Competição Estratégica com a China, estabelecido em abril de 2023, preparou o relatório intitulado Reiniciar, Prevenir, Construir, uma estratégia para vencer a competição econômica da América com o Partido Comunista Chinês. Ele recomendou o incentivo à produção de ímãs, enquanto todo o sistema de incentivos deveria ser baseado em tarifas, isenções fiscais para empresas de mineração e fabricantes nos Estados Unidos e subsídio. As ações tomadas por Biden, embora muito atrasadas, começaram a render frutos. A empresa de mineração Neocorp está se preparando para construir uma mina no sudeste de Nebraska, em Elk Creek. A US Critical Materials está investindo em uma refinaria de terras raras em Mountain Pass. Em abril de 2025, rompeu a cooperação com a China e se prepara para lançar uma linha de produção de ímãs de neodímio no Texas. Levantamentos geológicos estão em andamento em depósitos perto da mina de Sheep Creek, em Montana, abandonada há meio século. Embora possam ser ofuscados pelos depósitos de Halley Creek, localizados perto de Wheatland, em Wyoming. Em janeiro de 2025, a American Rare Earth e a Wyoming Rare anunciaram os resultados de levantamentos geológicos, estimando em 8,65 milhões de toneladas de TREO, óxidos totais de terras raras. Como comparação, sua extração anual nos Estados Unidos foi de 40 mil toneladas em 2024, e a totalidade de TREO em depósitos chineses descobertos até agora é de 44 milhões de toneladas. Se esses dados se confirmarem, significará que depósitos de terras raras mais ricos que Halley Creek só foram descobertos na Groenlândia, Canadá e Quênia. Apenas 3 anos se passaram desde que os Estados Unidos começaram a enfrentar o problema das terras raras, mas já está claro que o país possui as ferramentas e os recursos necessários para alcançar a China. No entanto, falta-lhes uma coisa crucial: tempo. Após 3 décadas de descuido infantil, eles precisam de pelo menos meia década para começar a explorar seus depósitos e construir refinarias essenciais no processo de obtenção de elementos de terras raras. Portanto, hoje, os Estados Unidos estão completamente despreparados para escalar uma guerra comercial. Ao ganhar tempo, eles se dão uma chance de reverter a situação, especialmente se puderem utilizar o ferramental que possuem. Agora, vamos viajar no tempo. Há apenas 20 anos, os Estados Unidos eram o maior importador mundial de petróleo bruto, importando muito mais que Japão, China ou Índia. Bastou uma revolução tecnológica e um boom de investimentos para que a situação mudasse drasticamente. As importações desse recurso começaram a diminuir, após o que os Estados Unidos emergiram como o maior exportador de petróleo bruto do globo. Isso ocorreu já em 2017, quando os Estados Unidos ultrapassaram a Arábia Saudita e não perderam sua posição até hoje. Mas antes disso, os Estados Unidos tiveram que lidar com a pressão repetidamente exercida sobre eles pelos países do Golfo Pérsico. A primeira crise do petróleo ocorreu em 1973, quando o Egito e Síria invadiram Israel e os Estados Unidos forneceram ao seu aliado armas inestimáveis. Os países árabes responderam com um embargo, cortando o petróleo para os Estados Unidos e para todos os outros países considerados aliados de Israel. A crise abalou a economia mundial e o senso de segurança dos americanos. Em fevereiro de 1974, o presidente Gerald Ford, perante o Congresso,
alertou os países do Golfo Pérsico dizendo que, ao longo da história, os países travaram guerras por recursos naturais, como água ou alimentos, bem como por rotas terrestres ou marítimas. Washington ameaçou com guerra porque estimava que os campos de petróleo explorados nos Estados Unidos desde o final do século XIX não poderiam aumentar a produção, e fontes de energia alternativas era coisa do futuro. O governante da Arábia Saudita, o rei Faisal, vendo que os Estados Unidos, apesar das dificuldades econômicas, não abandonariam Israel e poderiam cumprir suas ameaças, decidiu recuar, e em março de 1974, os países árabes, por sua iniciativa, levantaram o embargo. Enquanto isso, os Estados Unidos decidiram contrapor os árabes, fortalecendo os laços com o Irã. 5 anos depois, uma revolução eclodiu lá, derrubando o Shah Mohammad Reza Pahlavi, e Teherã foi assumido por religiosos anti-ocidentais, liderados pelo Ayatollah Khomeini. Então, no final de 1979, tropas da União Soviética entraram no Afeganistão, e o mundo foi atingido por uma segunda crise do petróleo quando Khomeini impôs um embargo à venda de petróleo aos americanos. Em Washington, houve novamente o temor de que uma coalizão de países hostis cortaria permanentemente os Estados Unidos de um recurso crucial para a economia americana. Portanto, o presidente Jimmy Carter, embora não gostasse dos sauditas, decidiu que era hora de fortalecer as relações com Riad. Na nova doutrina militar anunciada pelo presidente em 23 de janeiro de 1980, os Estados Unidos assumiram a responsabilidade de defender a ordem na região do Golfo Pérsico e proteger a Arábia Saudita contra o Irã e a União Soviética. Começou a expansão das bases militares americanas. Os Estados Unidos começaram a atender a todas as demandas sauditas relativas ao fornecimento de armas. Por causa do petróleo, os Estados Unidos permaneceram constantemente engajados nos assuntos dos países do Golfo Pérsico, o que se provou uma tarefa excepcionalmente difícil. Os Estados Unidos, em 1990, organizaram uma grande coalizão para recapturar o Kuwait das mãos do governante do Iraque, Saddam Hussein. 13 anos depois, a origem da Segunda Guerra do Golfo foi o desejo de finalmente trazer ordem a esta região, uma prioridade para Washington, para que a Pax Americana finalmente prevalecesse lá, e o mais rápido possível, porque havia a crença de que o pico do petróleo se aproximava, o momento em que a extração não poderia mais ser aumentada e seu preço explodiria. Os Estados Unidos, como o maior consumidor mundial desse recurso, em cujo território o pico do petróleo já havia ocorrido em 1971, sentiram uma faca na garganta. Pesquisas geológicas conduzidas naquela época provaram que os campos de petróleo americanos haviam atingido sua eficiência máxima e era cada vez mais difícil encontrar novos. O presidente George W. Bush Jr., usando o pretexto da guerra ao terror, queria resolver muitos problemas com um movimento brutal, dando aos Estados Unidos e a todo o Ocidente garantias de que a paz prevaleceria no Golfo Pérsico e ninguém mais ameaçaria a extração de petróleo. Enquanto isso, a derrubada de Hussein e o controle do Iraque trouxeram aos americanos numerosos problemas, liderados pela necessidade de ocupação custosa daquele país e o nascimento do ISIS, que desejava transformar o Oriente Médio em um único Estado Islâmico. Enquanto isso, o problema aparentemente insolúvel que ameaçava o futuro econômico dos Estados Unidos começou a se resolver sozinho. Em 2002, a Devon Energy, de Oklahoma, realizou a primeira perfuração horizontal bem-sucedida, permitindo que o gás fosse extraído de xistos betuminosos usando uma mistura especial de substâncias químicas. Graças ao refinamento da tecnologia de fraturamento, fracking, pequenas empresas aumentaram a quantidade de gás natural obtida de depósitos de xisto a partir de 2007. Logo, se seguiu o petróleo. A revolução tecnológica coincidiu com o período de altos preços dos combustíveis, tornando lucrativo investir até mesmo em depósitos profundos de xisto. Até 2018, de acordo com a Administração de Informação de Energia, a extração de óleo de xisto estava em constante crescimento, atingindo mais de 7 milhões de barris por dia. Na Rússia e na Arábia Saudita, a produção diária era de cerca de 10 milhões de barris.
Pela primeira vez desde a década de 1960, os Estados Unidos entraram na corrida pela liderança de produção de petróleo. Gradualmente, alcançou e superou não apenas a Rússia, mas também a Arábia Saudita. Desde o salto tecnológico até o ponto em que os Estados Unidos começaram a dominar os concorrentes, mais de 10 anos se passaram. Hoje, os Estados Unidos estão novamente ganhando oportunidades para reduzir a distância na obtenção de minerais cruciais, desta vez contra a China. E o acordo de matérias-primas assinado com a Ucrânia é apenas uma delas. No conjunto de lugares ricos em depósitos de metais de terras raras, além da Groenlândia e da Ucrânia, a República Democrática do Congo, RDC, atrai cada vez mais a atenção de Washington. Seu presidente, Félix Tshisekedi, tem procurado aliados desde o início de 2025 que o ajudem a deter as tropas rebeldes apoiadas por Ruanda, que estão tomando áreas cada vez maiores do país. Portanto, em 22 de fevereiro de 2025, ele informou à mídia americana que o governo Trump está interessado em um acordo sobre terras raras e outros depósitos estratégicos. Um dia antes, o Conselho Empresarial Afro-Americano, que lida com lobby econômico, apresentou ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, um memorando delineando uma possível parceria econômica e militar entre a RDC e os Estados Unidos. Embora Trump esteja pressionando para reduzir a presença americana na África, Tshisekedi foi em cheio num ponto sensível para o líder americano. O empresário libanês Massad Fares Bolos foi a Ruanda. Ele é sogro da filha de Trump, Tiffany. Em 8 de abril, ele apelou em sua declaração oficial para que o governante de Ruanda, Paul Kagame, parasse de apoiar os guerrilheiros do movimento M23 e os forçasse a depor as armas, ameaçando o descontentamento dos Estados Unidos se Ruanda ignorasse este pedido. 2 semanas depois, a startup de mineração Cobalt Metals, especializada na exploração de matérias-primas críticas, anunciou que havia iniciado os preparativos para a exploração de depósitos no Congo. Um pouco antes, a Cobalt Metals obteve $500 milhão em financiamento de um grupo de investidores liderados por Bill Gates e Jeff Bezos. A RDC é um país com os maiores depósitos de cobalto do mundo e também é rica em cobre, estanho e ouro. Cada um desses elementos é essencial no mundo moderno, baseado na eletricidade. Além disso, existem as terras raras congolesas, cuja abundância ainda não foi estimada, mas já são os depósitos mais ricos do globo. Assim, tudo indica que os Estados Unidos não desistirão do Congo. No entanto, isso significaria envolver-se em uma tentativa de garantir estabilidade de um país mergulhado em guerra civil e lutando com vizinhos agressivos. A longo prazo, isso pressagia problemas ainda maiores do que os que acompanham o controle da Groenlândia e a extração de terras raras na Ucrânia. Além disso, os americanos seriam forçados a competir com os chineses, que já estão fortemente entrincheirados no Congo, o que discutimos recentemente no vídeo Novo Mapa dos Minerais Críticos. Mas, e se, novamente, este for um problema que se resolverá sozinho, desde que receba financiamento e interesse da comunidade científica, assim como no caso do petróleo? Porque, além de descobrir novos depósitos, tecnologias que mudam as regras do jogo também começaram a aparecer. Um ano atrás, esta questão surgiu na renomada revista MIT Technology Review. Nos Estados Unidos, houve um surto de startups desenvolvendo métodos para obter elementos de terras raras em escala massiva de fontes comumente disponíveis. Os primeiros na lista foram os depósitos de cinzas de carvão inundados com água, acumulados após décadas de queima de carvão por usinas, fundições e outros consumidores deste mineral. Em todos os Estados Unidos, existem mais de 1.000 lagoas de cinzas de carvão, em especial na parte leste do país. Uma das maiores instalações, a usina Berry, no Alabama, contém mais de 21 milhões de toneladas de cinzas dispersas em uma área de 600 acres, relata a MIT Technology Review. A Rivalia Chemical Co. está implementando uma tecnologia patenteada pela Dra. Laura Stoy para extrair terras raras de cinza de carvão usando sal. Outra fonte não convencional de terras raras acaba sendo o resíduo de mineração.
a Phoenix Tailings desenvolveu tecnologia que permite seu refino. Após obter 76 milhões de dólares de investidores, incluindo Builders Vision e Yamaha Motor, também construindo sua primeira refinaria em Exeter, New Hampshire. Sua capacidade está planejada em 200 toneladas métricas de terras raras anualmente. Começará a entregá-los aos clientes já em 2026. Enquanto isso, a Novel Magnetics concentrou-se em aperfeiçoar a reciclagem de elementos de terras raras de dispositivos usados, principalmente de ímãs de neodímio. O jogo vale a pena, considerando que cada um contém a maioria dos 17 elementos procurados e, em alguns ímãs, os metais de terras raras constituem até 33% de seu peso. Cada um dos 3 caminhos mencionados para reduzir o déficit dos Estados Unidos no acesso a terras raras é muito promissor, e podem se provar mais rápidos e simples de implementar do que explorar depósitos na Groenlândia ou no Congo. Eles estão gerando interesse crescente, especialmente desde que se estimou que as cinzas de carvão disponíveis nos Estados Unidos contêm até 11 milhões de toneladas de terras raras. Este número é impressionante. Há apenas um ano, a totalidade dos recursos de terras raras oficialmente possuídos pelos Estados Unidos era de meros 1,8 milhão de toneladas. Assim, tudo indica que os americanos estão próximos de um ponto de virada, semelhante ao que aconteceu em 2002, quando a Devon Energy extraiu gás de depósitos de xisto. Talvez estejam até mais adiantados. Porém, eles ainda não podem travar imediatamente e em grande escala uma guerra comercial com a China. Portanto, não deveria surpreender que Trump tenha decidido por uma trégua na guerra tarifária com Pequim e, em 11 de maio, os países concordaram em reduzir as tarifas impostas mutuamente por 90 dias. Isso reduzirá as tarifas americanas sobre as importações da China para 30%. E as tarifas chinesas serão reduzidas para 10%. Hoje, Xi Jinping tem a vantagem sobre Trump neste setor crítico para a economia mundial, mas em alguns anos ela pode desaparecer. Se os Estados Unidos alcançarem a autossuficiência em terras raras, semelhante ao que aconteceu com os hidrocarbonetos, então o hegemon recuperará sua força, e a chantagem da China de nada valerá.